Oi gente, eu sou a Cristiane aqui do canal Suculenta Virtual e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência assim assustadora. As dicas que eu dou aqui é tudo baseado na experiência que eu tenho no meu jardim, tá? No meu cultivo de suculentas. Tem 3 anos que eu comecei a cultivar suculentas e eu gosto de passar a experiência que eu tenho como uma forma de ajudar as pessoas que estão começando ou aquelas também que sofrem com algumas pragas ou por não saber o que fazer em determinadas circunstâncias do cultivo. Como eu sempre falo no meu perfil do Instagram, é um cultivo que me faz muito bem, que me deixa feliz, que me proporciona vários momentos, né, de contato eu comigo mesma e também com a natureza, enfim, com Deus. E eu, por me sentir tão feliz fazendo isso que eu faço, eu gosto de propagar essa felicidade e proporcionar também esse bem-estar às pessoas. Então eu estou sempre incentivando mesmo a você cultivar plantinhas, cultivar suculentas e colorir a sua vida, né? Então eu quero relatar uma experiência que eu tive, baseado no meu cultivo, baseado em tudo que eu fiz aqui. Li sim alguns artigos científicos, mas quero deixar claro que se você não concorda, se você passou também por isso e agiu de outra maneira, enfim, é livre para poder dar o seu comentário, para poder dar o seu parecer. A minha intenção aqui é ajudar e não estou aqui para dizer faça isso ou faça aquilo. Eu só quero relatar minha experiência e tentar ajudar de alguma forma você que também passa por esse tipo de praga no seu jardim, tá bom? Então vamos lá. O tema é mosquitos e inseticida biológico. Você sabe o que é isso? Vamos continuar a minha longa trajetória em descobrir o que aconteceu aqui, que deixou todas as minhas plantas decapitadas, várias perdas e muitas doentes. Isso mesmo, infelizmente. Então vamos começar, porque a história é longa, gente. O vídeo vai ficar longo. Não saia daí, porque eu vou começar. Então, bora lá, gente. O negócio é o seguinte. Todos que me acompanham sabem que eu sempre usei areia, tá? No meu substrato, sempre gostei. Já falei, tem 3 anos de cultivo. Já troquei meu substrato todo umas 5 vezes. Já testei vários que não deram certo. A areia foi o que mais eu fiquei com mais tempo. Inclusive aqui no meu canal tem um episódio onde eu mostro como que eu fiz o meu substrato de areia. Porém, a areia com o tempo, ela compacta muito as raízes, param de respirar e praticamente ficam sem e começam até a sair raízes aéreas. Eu comecei a perceber que a planta enfraquecia muito com isso e resolvi trocar meu substrato. Como a areia faz isso com as raízes, toda vez que eu trocava de substrato, eu cortava, eu decapitava a planta. Dessa vez, eu resolvi não decapitar, porque eram muitas, porque a gente estava em dezembro, né, no auge do verão temeroso, e eu precisava muito de trocar, porque as minhas não estavam se desenvolvendo bem. E ao invés de cortar, pela primeira vez, eu resolvi aproveitar as raízes. E tudo começou aí. Eu troquei meu substrato, aproveitei as raízes. Como estavam com raízes, eu acabei regando demais, o substrato ficou muito úmido e praticamente, embora tivesse raízes nascendo, todas as minhas plantas fungaram no caule. E aquelas que estavam fungadas, a hora que eu levantava do substrato, como a raiz ainda estava ali nova, né? As antigas estavam, mas as novas estavam nascendo. Praticamente todas que fungaram eu levantava, eu via um monte de mosquitinho no substrato, mas mínimo. Aquilo me chamou a atenção, mas não tanto, porque eu nunca tive esse tipo de mosquito aqui no meu jardim. Para começar, os mosquitos funginatos, eles se propagam, eles adoram, né, matéria orgânica em decomposição. Então, eu não uso muita matéria orgânica no meu substrato, por isso que eu uso até areia. A única matéria orgânica que tem no meu substrato é o Forte Floreira, né? Tem as matérias orgânicas inertes, tipo agora, por exemplo, tem
casca de arroz carbonizada, tem carvão, mas era o Forte Floreira, que eu usava ainda assim muito pouco. Eu não faço uso de adubo orgânico, né? Por exemplo, farinha de osso, pó de café, torta de mamona, casca de ovo, isso tudo são produtos, são derivados orgânicos que atraem muitos insetos para o seu jardim. Eu não faço isso, então não tinha motivo para esses mosquitos aparecerem aqui e eu não me atenei que pudesse ser o tal fungo Gnatz. Enfim, não sei de onde eles vieram. Depois de um tempo, eu lembrei que na mesma época eu me desfiz de uma composteira de minhoca que eu tinha, mas as minhas suculentas ficam no terraço, essa composteira ficava na garagem, tampada. Eu nunca usei esse chorume que saía dela. Eu fiz para usar nas minhas outras plantas, mas acabei desistindo. Mas eu gostava muito de jogar lixo orgânico ali para as minhocas comerem, porque eu acho saudável com o meio ambiente e tal. Enfim, na mesma época eu me desfiz dessa composteira, lavei e joguei tudo fora. E as minhas suculentas ficam no terraço, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas hoje, pensando bem, eu acho que pode ter vindo de lá. Em algum momento eles subiram e vieram parar aqui. Mas enfim, vamos lá ao que interessa. O que eu quero falar para vocês. Nessa época que todas fungaram, que eu vi os mosquitinhos, eu não sabia que eram os mosquitos. Eu achei que era o substrato novo que eu tinha colocado. Eu tinha trocado de tudo. O que eu fiz? Eu tive que retrocar tudo de novo. Eu peguei todo o meu substrato que eu tinha acabado de fazer, eu peguei todas as minhas plantas que eu tinha acabado de replantar e tive que decapitar tudo e jogar o substrato tudo fora. Gente, foi um horror, porque assim, o estrago foi muito grande. Eu tinha colônias aqui lindas, de 2 anos de cultivo, plantas adultas. Praticamente a planta era desse tamanho e reduziu a isso daqui. Ficaram minúsculas, sem contar as perdas. Foi assim, um estrago, detonou meu jardim, acabou, sabe? Tive vontade de chorar, mas não chorei, tá? Mas fiquei preocupada, será que elas vão sobreviver? Não vão? Enfim, troquei o substrato. Mais pra frente, em outro vídeo, eu vou mostrar o substrato que eu estou utilizando agora. Eu troquei, eu tive a paciência de cuidar de todas que estavam decapitadas, sem vasos. Né, cuidei delas, elas ficaram murchas, elas sentiram, elas estavam fungadas. Devagarinho elas foram se recuperando, enraizando e eu tornei a plantar tudo novamente. Nesse meio tempo não tinha me ocorrido que pudesse ser os mosquitos. Eu achei que era um fungo, eu achei que meu substrato tinha vindo contaminado, eu achei que eu tivesse comprado alguma planta e tivesse trazido alguma doença aqui para o meu jardim, porque isso também aconteceu junto, tá? E eu comecei a conversar com um monte de gente, que fungo é esse, cada um falava uma coisa. Eu comecei a comprar um monte de fungicida, comprei uns 3 fungicidas diferentes no decorrer de meses, porque cada um falava uma coisa e eu comprava, usava, não resolvia. Comecei a usar bactericida, né? A única coisa que eu não tinha feito até então era colocar inseticida, porque eu não percebi que a culpa era dos mosquitos, tá? Elas enraizaram, elas se recuperaram, beleza, começaram a ficar lindas novamente. E eu vou até mostrar uma coisa aqui pra vocês. Essa minha Bluebird, eu tenho 2 Bluebirds que foram as únicas que eu não tirei da areia. Elas estão nesse substrato aqui de areia, já tem mais de 2 anos e por incrível que pareça, foram as 2 únicas que eu não decapitei e que não fungaram, porque eu não troquei o substrato e que não deram mosquito e não deram nada. Olha que linda, tá até precisando tirar daqui, mas eu tô com medo. Mas enfim, só para vocês saberem. Beleza, deu tudo certo, começaram a ficar lindas novamente. Aí, um dia, eu olhando assim, eu tenho mania muito de mexer, né? Eu falo que meu cultivo é muito de observação, comecei a levantar chegar perto do substrato, comecei a ver uns mosquitinhos voando. Mas eram muito poucos, sabe? Comecei a ver algumas que já estavam fungando novamente. Na hora que eu levantar do substrato, eu vi o mosquito não voando. Ele é tão miudinho que ele começou a entrar no substrato. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Isso só pode ser os mosquitos. O que está acontecendo aqui? E comecei a pesquisar a respeito destes mosquitos, né? Que são os que falam os mosquitos dos fungos, né? O fungos Gnatz, não sei se a pronúncia correta é essa. Se eu estiver errada, por favor, releve nessa pronúncia aí. E realmente esses mosquitos se alimentam dos fungos e também propagam fungos. Aí é que começou a minha saga, gente. Porque o que acontece?
Eu vou tornar a falar com vocês. Não estou especialista no assunto, eu estou relatando o que eu vi aqui durante 5 meses, tá? Minha angústia durou mais ou menos uns 5 meses. Desde dezembro, início de dezembro, que eu tô nessa luta. Então, pelo que eu pesquisei, o que acontece? Os mosquitos, eles podem sim ser vetores de patógenos, né? Eles podem ser vetores de doenças, sim. Tanto de fungo, quanto de vírus, quanto de bactérias. Mas o pior deles são os ovos que eles colocam e ocasionam larvas. Essas larvas é que comem as raízes, comem o caule e com isso são portas de entrada para as bactérias e fungos que existem no solo. Só tem um porém, gente. Aqui eu vi mosquito, não tanto quanto eu imaginava, mas apareceram mosquitos, mas não apareceram larvas. Essa foi minha dúvida. Com todo mundo que conversa, fala, gente, tem várias larvas. As larvas aqui ocasionam os fungos. Eu achei, depois de muito tempo, uma única larva no meu substrato, um único caule com um buraco de larva comida. As outras eram fungos, mas não tinham buracos de larva que comem, entendeu? Porque a larva, quando come, dá um buraco. Mas eu percebi assim, todas que fungavam, na hora que eu levantava, a raiz estava frouxa, sabe? É sinal de que algo estava ocorrendo também. Então, eu comecei a pesquisar e mandando foto para um monte de gente que entende, isso é o Gnatus, isso é o Gnatus, e todo mundo falava que era, depois todo mundo falava que não era. Eu falei, gente, não é possível um mosquitinho fazer tanto estrago assim, porque eu não tô vendo quase mosquito nenhum. Então, a primeira providência que eu tomei foi de comprar umas armadilhas amarelas, tá? Que não são tão baratas, mas é essencial para você ver. Eu tentei fazer em casa umas caseiras com óleo, até peguei um carbono amarelo, mas enfim, essa armadilha amarela, ela tem algum componente nela que atrai os mosquitos, porque aqui eu coloquei e não apareceu mosquito nenhum, a minha caseira. Já essa que eu comprei, apareceram vários mosquitos. Eu tenho até uma antiga ali que eu vou mostrar pra vocês. Essa que eu comprei, gente, é tipo essa daqui, tá? Eu comprei no Mercado Livre. E assim, essa aqui é antiga, que tá aqui já tem um tempão que eu guardei ali. Ainda tem pouco mosquito colado aqui. Na época eu tirei algumas fotos, eu acho que eu vou ter dificuldade devido ao formato de postar aqui. Então eu vou postar no Instagram. Quem quiser ver o tipo de fungo que foi, como foi, os mosquitos, tudo, eu vou postar tudo no Instagram, tá? Na minha página, @suculentavirtual, vocês veem as fotos lá e pegam as informações aqui. Então é essa armadilha que eu coloquei. E quando eu coloquei, eu achei que não tinha tanto mosquito, gente, eu fiquei assustada. Era muito mosquito, muito, um monte de asinha, miudinha assim, mas era muita quantidade, muita. Em todos os vasos, praticamente. Eu falei, gente, vai detonar tudo, né? Eu fiquei assim, horrorizada, eu não dormia à noite, acordava à noite, só via mosquito. Tô vendo mosquito aqui, tô vendo mosquito ali, falava com meu marido, tô vendo mosquito, tô vendo caule fungado. Porque as minhas suculentas começaram a fungar novamente, assim, eu tirava umas 4 do vaso todos os dias eu tirava, tá? Depois eu vou até postar aqui um vídeo também das que eu decapitei. Mas enfim, vamos lá. O que eu fiz? Comprei inseticida, eu uso um inseticida chamado Pancada, que é ótimo para cochonilha, excelente, e falam que ele é bom também para os mosquitos. Não adiantou, taquei inseticida, não adiantou. Me indicaram o tal do Nexor, que eu usei também 2 vezes. Inclusive eu achei, Cristiane, achei um produto fortíssimo. Ele mancha as folhas, tem que ter cuidado. Só para vocês terem ideia, uns 3 dias depois que eu apliquei, eu pus a mão na planta que já nem tava com resquício de inseticida assim, visível. E eu cocei meu rosto ficou todo queimando. E ainda assim os mosquitos não morreram, gente. Eu comecei a ficar desesperada. Eu conversava com as pessoas, se põe isso, põe aquilo. Eu falei, gente, nada adianta, deixa de regar. Deixei de regar, minhas plantas ficaram murchas, continuaram fungando, os mosquitos continuaram aparecendo, sem larvas. Até que eu resolvi, né, começar a pesquisar por conta própria na internet. E eu descobri, gente, um produto assim, maravilhoso, que é um inseticida biológico. Isso mesmo, são seres vivos no produto, tá? Organismos vivos, fungos, que ao jogar no solo ou na folha, ele dissemina um vírus que no ar os mosquitos absorvem aquilo, ficam tontos e morrem, gente. É fantástico esse produto.
eu vou mostrar aqui pra vocês e vou falar direitinho o que que é, tá? Mas antes de mostrar esse produto, gente, eu quero deixar bem claro o seguinte: quando se tem mosquitos atacando o seu cultivo, né, você tem que descobrir mais ou menos aonde está o foco dele, né, porque ele está vindo de algum lugar, ele está brotando, né, ele está colocando ovos, está nascendo filhotinhos e tal. Aí eu comecei a pensar, o que que aconteceu aqui? Eu tô falando isso porque às vezes você tá com foco de mosquito aí, então primeiro você tem que eliminar de onde eles possam estar vindo. Eu tenho uns vasos de cimento grande que eu uso como pé de mesa. E em algum momento o meu substrato muito antigo que não estava contaminado, ao invés de eu jogar fora, eu joguei dentro desse vaso para pesar o vaso, para na hora que eu colocar a tampa, né, a mesa, né, a tampa da mesa, ele não ficar tombando, para ele pesar. E eu descobri que tinha vários desses vasos aqui que estavam com esse substrato que não era o contaminado, era um substrato bem antigo e que quando chovia, às vezes eu tirava a tampa da mesa, queria trocar de lugar, alguma coisa assim, ele ficou descoberto e ficou muito molhado. Então aquilo ali gerou aquela umidade ali toda a vida, né? Inclusive tinha uns tocos de madeira velho dentro desse vaso, porque às vezes eu uso para apoiar, para levantar a madeira, levantar a bancada, aqui é cheio de gambiarra. E eu comecei a pensar, gente, esses mosquitos estão vindo de algum lugar, estão morando aqui em algum lugar. Tirei. Então, qual é a medida primeira que eu tomei, tá? Eu tirei toda essa terra de todos os meus vasos que estavam aqui gerando umidade, porque às vezes o meu vaso estava seco, mas essa terra do lado não estava. A hora que eu levantei esse estoquinho de madeira velha, tinha um monte de mosquitinho ali, mas não tinha larva, gente. Tinha um monte de mosquitinho. Eu joguei tudo fora, sabe? Eu tinha uns troncos, eu ainda tô com 2 troncos de dormente aqui, né? Que eu faço arranjo, porque eles estão bons. Mas na época eu tinha comprado vários mais velhos que estavam descascando e eles ficavam na chuva também. Isso aí, assim, é uma porta de entrada. Madeira velha, umidade, terra, escuridão é uma porta de entrada para esses mosquitos criarem um habitat para eles e saírem se proliferando por aí. Então, se você está com problema com esse tipo de mosquito, né, o mosquito dos fungos ou fungo gnats, ou talvez outro, eu estou falando especificamente desse, você olha ao seu redor, você vê se tem madeira velha, você vê se tem substrato velho. A minha lixeira que ficava ali em cima, aqui em cima é daquelas de báscula, né, que acaba que eu jogo folha velha ali dentro, substrato, às vezes que cai no chão, que quebra um vaso. E por ser de báscula, ela também cria a possibilidade deles ficarem ali no substrato velho e sair por ali. Então eu acabei com essa lixeira aqui também, eu levei ela lá para baixo, eu arrumei uma lixeira com tampa mesmo, que não abre sozinha, só se a gente levantar a tampa. Então a primeira medida que você tem que fazer é ficar de olho nessas questões, da questão do substrato de não ser orgânico, do adubo de não ser orgânico, né? Substrato com menos itens orgânicos possíveis, o adubo não ser adubo orgânico e também plantada ou até mesmo madeiras velhas, né, que possam absorver. Não estou falando dessas madeiras aqui que são novas e invernizadas, eu estou falando de pedaços mesmo de madeira, de dormente, de tronco, qualquer coisa que possa estar ficando na chuva e atrair ainda mais a morada desses mosquitos, tá? Depois de um tempo analisando os meus vasos de barros, alguns aonde eu coloquei armadilha amarela estavam com mais mosquitos, assim, questão de segundos eu colocava e os mosquitos apareciam. Eu fui percebendo que eles estavam com esses pontinhos amarelos nas bordas, vocês estão vendo? Esse vaso aqui é antigo, tá? Não sei se vai dar para focar muito bem. Eles estavam com esses pontinhos amarelos, que isso para mim não é normal, tá? Não é perlita, não é resto de substrato. Porque se vocês perceberam, ó, pode passar a mão que não sai fácil, é igual uma cola. Esse vaso já ficou de molho na água sanitária, eu já passei bucha nele, eu já borrifei com água sanitária e isso daqui não sai, tá impregnado, ó. Eu comprei um microscópio e olhei, gente, isso aqui são grumos de ovos de mosquitos. Mas não tem larva. Eu só sei que tem, não são todos, mas muitos dos meus vasos estão com isso nas bordas. Tá vendo? Tudo assim na bordinha dele, coisa que até então não tinha aqui. Eu nunca tinha visto isso.
E eu quero mostrar para vocês o produto que eu usei, que é a B. alvéria. Isso é um fungo, tá? Ó, Beauveria baciana, isso é um fungo que mata insetos, moscas, não mata larvas, tá, gente? Ele mata o mosquito adulto. Como aqui não teve larva, eu não precisei de usar. E melhor ainda, olha o que tá escrito aqui, acaricida. Gente, ele é ótimo para ácaro. Você coloca ele no borrifador e borrifa. Só que vocês podem perceber aqui, ó, 22 graus, temperatura máxima de armazenamento. Onde eu comprei, não precisa, né? Esse produto é um produto natural, não precisa de receita, igual tá escrito aqui, tá? Ele só tem um porém, ele só vende 1 quilo, tá? Ele tem que ser armazenado, se você não for usar tudo de uma vez, é muita coisa, ele tem que ser armazenado congelado. O meu estava congelado, eu tirei do congelador para mostrar para vocês. Ele tem que ser aplicado praticamente de tardinha, com uma temperatura, com a umidade do ar mínima de 80%, porque os fungos se proliferam na umidade. Se você aplicar com ele e não tiver essa umidade, provavelmente ele não vai fazer efeito. Ao aplicar, você tem que lavar a sua bomba muito bem lavada. Ele não pode ter contato com nenhum adubo, nenhum fungicida e nenhum outro tipo de inseticida, tá? Porque é um produto biológico de organismos vivos, onde os fungos se impregnam no solo e os mosquitos, ao ter contato com esse fungo, vírus, né, eles ficam tontos e eles morrem, tá? Os mosquitos adultos. Deixando claro que não é um produto que previne, tá? Não é um preventivo. Ele só pode ser usado se você realmente tiver com proliferação de mosquitos ou ácaros. Se você não tiver, ele não vai prevenir. Ele vai agir quando tem a doença, tá? Quando tem os mosquitos. E não precisa de usar sempre. Você aplicou uma vez, viu que diminuiu, beleza, tá? Depois de uns 15 dias você pode aplicar de novo, mas não é aquela coisa que você tem que ficar jogando sempre. Por isso que eu acho que 1 quilo é muita coisa. Aqui pelo meu jardim ontem, eu já olhei aqui, ó. Isso aqui, ó, é um mosquitinho que caiu e tá morto na folha, tá vendo? Ele já aspirou o produto e morreu aqui. Tá vendo? Então, gente, mas o que eu quero acrescentar para vocês? Que este produto, além do benefício todo, né, que fez aqui no meu jardim, porque desde que eu usei, as minhas plantas pararam de fungar. Agora, uma vez ou outra é que está fungando, né, normal. Eu agora também estou usando, né, fungicida. Não estou falando que não deva usar, mas no caso dos mosquitos, você tem que acabar com os mosquitos. Aí você vai me perguntar assim, mas acabou? Você não está vendo mais mosquito? Não, gente. Infelizmente, eu não sei se essa praguinha vai acabar totalmente um dia, tá? Eu penso que a gente faz o controle. Por exemplo, eu já tornei a colocar as armadilhas amarelas e não apareceu. Mas outro dia eu fui mexer no meu berçário e eu vi uns mosquitinhos na terra novamente. Então, você tem sempre que ficar acompanhando, fazer o controle, se necessário, e ver, aplicar o inseticida novamente. E ressaltando novamente, esse inseticida para ácaro é excelente. Só tem um porém. A empresa que me vendeu só vende 1 quilo, não vende menos. Eu cheguei a questionar por que não vende menos quantidade. E eles falaram até que é por questão de armazenamento. Tomem cuidado se por acaso acharem desses produtos aí. Como é que fala? Gente, como é que fala? Me perdi o nome. Fracionados, né? Porque ele precisa de ter um armazenamento legal de baixa temperatura para poder funcionar. São micro, né? São seres vivos que tem ali, né? Fungos vivos. Então, se você deixar no sol, se estiver no local mal armazenado, se você aplicar de uma forma diferente dessa que eu mencionei, ele não vai fazer efeito, tá? E um outro, porém, também não é um produto barato, tá? É um produto muito caro e vem muita quantidade.
No meu caso, eu comprei porque eu estava desesperada e não tinha mais o que fazer. Foi minha última tacada, porque senão eu ia perder minhas plantas todas. Mas se você conhece um outro meio, se para você tá dando certo outra forma, coisa que para mim não deu, eu já vi muita gente tratando esse tipo de mosquito com o tal do Nexo, para mim não deu certo. Se para você deu, se você tenta outras coisas e deu certo, continue usando, não precisa de gastar um dinheiro, né, num produto caro como esse, se por acaso você já usou outras formas de controlá-lo, né, e deu certo. Eu estou dizendo que aqui eu tentei de tudo e não deu certo. Foi minha última cartada e eu fiquei muito feliz e satisfeita com o produto. Por isso eu resolvi vir aqui e passar para vocês, para que vocês não fiquem tão desesperados quanto eu fiquei, porque pelo menos aqui teve uma solução, tá? Não estou dizendo que minhas plantas não vão fungar novamente, nem que os mosquitos não vão aparecer, mas graças a Deus agora elas estão em paz e eu não estou tendo tantas perdas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ao qual eu estou compartilhando com muito carinho, na forma de ajudar você que sofre com as perdas das suas plantinhas e não sabe o que fazer com esses mosquitos chatinhos que ficam nos atacando aqui, né, importunando. Então, se você gostou, curta, compartilhe, né, ajude a propagar essa informação para você ajudar mais pessoas. Comente, dê a sua opinião e se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu teria o maior prazer em responder, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem em paz e vamos curtir esse universo colorido que nos faz tão bem. Assim seja. Tchau!